A paz do Senhor, juniores. Nós estamos aqui muito felizes, mais uma vez, estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Para junto aprendermos mais do Senhor. Isso é muito bom, né? E agora nós vamos iniciar nossa aula. Eu quero que vocês fechem os seus olhos, nós vamos orar, tá? Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus agora para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, tá bom? E eu já quero, antes da oração, já dar as boas-vindas para vocês que estão chegando agora, que estão nos assistindo, aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco, tá? Para participar desta aula. E eu quero pedir vocês também que não esqueçam, tá? De dar o seu joinha aí, de compartilhar essa aula, que vocês sejam instrumentos diante de Deus, para que essa palavra ela chegue àqueles que ainda não aceitaram a Jesus, aqueles que precisam ouvir uma palavra, que neste momento precisam, tá, ouvir do Senhor. Então, seja esse instrumento na mão do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, então? Feche os seus olhos, concentre agora, tá? Para que Deus nos proporcione nesse dia de hoje, que o Espírito Santo do Senhor, ele nos capacite, ele nos faça entender a sua palavra e que abra o nosso coração e faça uma grande obra em nossas vidas. Vamos orar? Deus, neste momento, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. E nós pedimos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor nos capacite, que o Senhor fale conosco, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Queremos, ó Pai, compartilhar nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, neste momento, Senhor, entre nos lares dos visitantes, Deus, que estão participando conosco neste momento, e que o Senhor faça uma grande obra, Deus, em nossas vidas, através da Tua palavra nesta manhã. Nos capacite, ó Deus, e nos ensine cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, amém e amém, Senhor. Bom, sem mais demora, né? Agora nós vamos pegar o nosso material de hoje. Eu espero que todo mundo já está com a revista em mãos, a Bíblia. Queremos utilizar a palavra de Deus nessa manhã, tá? O nosso caderninho de oração, que nós vamos ler agora os Salmos, vamos orar agora. Mais uma vez através dos Salmos. Vamos lá? Então, dia 1º, abra aí no seu caderninho, tá? E vamos ler todos juntos. Vamos lá? Salmos 1, 2. É mais feliz aquele que tem a palavra de Deus no coração. Feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Orando os Salmos. Senhor, que a nossa felicidade seja a Tua palavra e que vivamos para o Senhor todos os dias da nossa vida. Orando pelas crianças da Nigéria. Vamos lá? Senhor, proteja as meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias. Senhor, que as crianças nigerianas tenham a graça de continuar te servindo, apesar da perseguição, e sejam cheias de esperança. Que a graça do Senhor possa alcançar essas crianças, né? Possa dar o alívio necessário que elas precisam. Então, agora nós já lemos o nosso salmo. E agora, pegue a revista de vocês, tá? E nós vamos agora para a lição. Nossa lição de hoje é a de número 5. Abre aí na revista de vocês. Vamos lá. Lição de número 5. Vamos lá. E nessa lição de hoje, nós vamos falar como
toda a revista, ela está falando de batalhas, né? Ela está falando de vitórias. Essa revista é maravilhosa, né? Está falando das vitórias que o Senhor deu ao povo dele. E esta é mais uma história, né? E o título da nossa lição hoje fala que apenas 300, né? E a gente vai conhecer um pouco mais do que fala esses 300, né? Esses guerreiros que ficaram marcados, né, na história da palavra de Deus, que Deus deixou para exemplo das nossas vidas, né, para que pudéssemos meditar nessa palavra e dela nós tirarmos exemplos para enfrentar as nossas dificuldades e vencer também, né, todas as nossas batalhas. Então, nós vamos ler o texto. Antes de ler o texto, nós vamos ler o nosso texto áureo. Vamos lá, todos juntos? Ler o texto áureo? Vamos lá? Que fica em Salmos 118, 6. E diz assim: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Olha que palavra linda nesse texto áureo de hoje, né? Devemos meditar nessa palavra hoje. Vamos repetir? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Salmo 118, 6. Então vamos agora para a nossa leitura bíblica. Vamos lá? Quem tem a Bíblia devocional, tá? Vai abrir na página 787. Quem tem a outra Bíblia, né? Outros tipos de Bíblia, vai abrir em Juízes 7. O texto é de 1 a 22, que fala dessa história que nós vamos compartilhar hoje, tá bom? Então vamos abrir lá na página 787. Vamos lá, 787. Vamos lá iniciar a nossa leitura? Juízes, capítulo 7, versículo de 1 a 22. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lame o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto,
todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de tenda, de tenda para cima, de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombeta, os cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocareis a trombeta ao redor, e todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília, da meia-noite, havendo sido de pouco tocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas, as trombetas, e quebraram os cântaros. E tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs a correr, gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-mealá, acima de Tabaté. Vocês viram que história maravilhosa é essa da vitória de Gideão? E a nossa revista de hoje, ela vem falando dessa história de Gideão, e nós sabemos que Deus, ele usa estratégicas diferentes, né? E nós vemos como Deus usou a estratégia para que Gideão ele pudesse vencer essa batalha. E a história fala
de como Deus escolheu Gideão para liderar esse povo. E aqui nós podemos ver, nessa lição, que assim, muitos anos tinham se passado após Israel sair do Egito, né? Toda aquela história, depois que Israel foi liberto, né? E, na verdade, assim, sua caminhada, o povo de Israel passou por muitas coisas, né? Aconteceram muitas, né? Muitas vitórias, né? Várias coisas o Senhor livrou o povo de Israel. E esta é mais uma que o Senhor livra o povo de Israel que está sendo escravizado. E ali Deus levanta Gideão, né? Como um guerreiro. Só que, na verdade, Gideão era um homem comum, né? Ele era uma pessoa que trabalhava, né, no campo, junto com todos. Então, assim, ele não tinha habilidades de um guerreiro, né? Ele não tinha esse tipo de habilidade para enfrentar uma guerra. Mas o interessante nessa história é que, quando Deus escolhe, como ele escolheu Gideão, ele não nos escolhe pelas nossas habilidades, né? Ele não nos escolhe pela força, como escolheu Gideão, porque Gideão não se parecia, né? Não tinha habilidades de um guerreiro. Mas Deus ali, porque Deus ele olha o coração, né? Ali ele sabia que Gideão era o homem que ele poderia usar naquele momento, né? Ele via, Deus ele vê dentro de nós, né? Deus é onisciente, onipresente, né? Então, Deus ele tem a capacidade de nos escolher por aquilo que ele sabe que ele vai poder, que nós vamos poder realizar diante dele. E Gideão, ele era esse homem, né? E a história diz aqui que eles não estavam sozinhos, né? Pois os midianitas haviam se unido a eles, né? Um povo que queria lutar contra o povo de Israel. E Gideão era o comandante do exército. Ali Deus já colocou, né, ele à frente dessa missão, que estava acampado junto lá à fonte de Arode, como diz a lição. Bom, Deus queria, na verdade, que o seu nome fosse glorificado, né? E ali, através desta história, Deus fala com Gideão que ele vai vencer aquela batalha, né? Só que é interessante, né, a gente pensar nessa história, como que Deus fez todas as coisas, né, para que isso acontecesse. Primeiro que Deus fez, Deus escolheu os homens que deveriam estar junto com Gideão. E ali, a palavra de Deus diz que, aos olhos de Gideão, né, Gideão escolheu muitos homens para a guerra. Mas Deus falou com ele assim, olha, não é necessário. Não é necessário esse monte, porque, para mim, o importante para Deus não é a quantidade, né? O importante para Deus é quem está disposto, né, a lutar pelo nome do Senhor. E ali Deus, ele faz essa seleção, porque, na verdade, Deus quer saber quem realmente está disposto. E ali, dentre aqueles muitos homens, né, que Gideão separa ali para o exército, Deus, de uma maneira, né, sublime, usando as estratégias dele, né, como vocês conhecem, como nós já lemos aqui na palavra de Deus, né, dessa história, Deus faz ali Gideão separar esses homens.
E depois dessa separação, sobram apenas 300 homens, né? Que é o título da nossa lição. Apenas 300. Mas é interessante, né? Como que 300 homens vão lutar com um exército enorme como aquele? E ali a palavra de Deus diz que Gideão ele fica com medo naquela hora. Mas é normal sentir medo? Como sentimos medo? Né? Como sentimos medo quando precisamos enfrentar algo? Né? Como precisamos tomar decisões? Como não sabemos, né, como vai ser o resultado daquilo? E Gideão, ele não sabia o que estava por vir. Gideão não sabia o que ele iria enfrentar. Então, naquele momento, ele sente medo, né? E o sentir medo não quer dizer que você é fraco, né? O sentir medo quer dizer que você precisa estar na dependência de Deus. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Quando nós estamos em meio a umas circunstâncias, não sei, né? Eu acredito que vocês também já passaram por algo que precisaram enfrentar e que vocês sentiram medo, acuados naquele momento. E isso é normal. Por quê? Porque é nesse momento que você pensa que é dependente de Deus. Né? O medo, ele nos traz uma dependência de nos agarrar, né? de pedir uma proteção maior, que é a do Senhor, para nos ajudar, pedir ajuda. Senhor, eu preciso. Né? Eu estou passando por algo e eu não sei como lutar, eu não sei. A palavra de Deus diz que Gideão, Deus fez ele usar armas que não eram normais, né? Naquela época, como cântaro, né? Como espada e também tochas, né? Cornetas e como usar uns instrumentos desses numa guerra onde homens lá estavam preparados e muito bem armados para enfrentar o povo de Israel. E como 300 homens, além do povo já ser menor, né, já estavam em desvantagem, porque 300 homens contra milhares de soldados, né? E ainda as armas que eles estavam usando, olha só, cântaro, tocha, corneta. Como assim, gente? Como enfrentar um exército com... Mas Deus, é Deus que dá as estratégias. É Deus que está no comando. É Ele que nos fala como lutar e com que lutar. E isso é maravilhoso quando nós estamos na dependência de Deus. E o que nós podemos ver aqui nessa história linda, nessa história que nos faz refletir as nossas vidas, é como que Deus usou, né? Usou tudo isso, e Gideão ali, com medo, não sabia como seria, mas estava ali na dependência de Deus. Estava ali na obediência de Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele estava pronto a obedecer e a fazer. E essa é a diferença. Essa é a diferença de Gideão. E esse é o exemplo que nós precisamos trazer para as nossas vidas, a obediência. O fazer de tudo que Deus nos mandar. Não podemos fazer aquilo
que achamos, né? Achamos que vai acontecer da maneira que achamos que vamos vencer, com as nossas próprias forças. E o interessante ali que o objetivo de Deus ali era fazer com que o nome dele fosse glorificado. E nós vemos aqui que quando ele pede Gideão, para que Gideão faça toda, né, que faça toda essa organização para chegar, separa os homens, né, separa as armas que ele vai levar para a guerra, a maneira que ele chegaria lá, a maneira que ele atacaria, a hora que ele tocaria a trombeta, a hora que eles quebrariam o cântaro. Então, assim, tudo, Deus já tinha tudo programado, já tinha tudo organizado por Deus. Gideão só tinha que obedecer. E Gideão fez certinho. Gideão obedeceu a tudo que o Senhor mandou. E o resultado disso foi a vitória. Não podia ser diferente, né? E isso nos traz na reflexão de que precisamos estar na dependência de Deus em tudo. Precisamos usar as armas certas, né? Eu fico pensando assim, quando vocês vão para o colégio, né? Vocês levam o quê? Vocês não precisam levar o caderno, o lápis, o livro. Isso faz parte da organização, isso faz parte da obediência, porque vocês precisam obedecer aquilo que foi determinado. Porque se vocês chegam lá sem o material, pensa vocês irem no colégio e não levar o material de vocês. Aí pensa se chega lá, o professor pede o livro que você não levou. Assim, Deus pediu a Gideão para fazer. Ele não podia falhar. Ele tinha que obedecer tudo o que o Senhor mandou. E isso, assim, é maravilhoso. É maravilhoso saber que diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, Deus sempre, Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar as estratégias. Por quê? Porque achamos, às vezes, que nós podemos fazer as coisas. Vocês acham que vocês chegam no colégio, né? Que vocês têm um dia de estudo bom, maravilhoso. Por quê? É pelas suas próprias forças? Não. É porque Deus já preparou tudo. E isso é maravilhoso vocês pensarem nisso. É porque Deus já preparou antes de vocês saírem de casa. É porque Deus já deu o emprego para o seu pai, para que ele mantesse você naquele dia. Por isso você conseguiu chegar em casa. É porque Deus deu saúde para você, para que você caminhasse até a escola. Porque Deus abençoou o seu dia e você teve vitória naquele dia. E a palavra de Deus diz que as estratégias de Deus não são as nossas, como Gideão. E a palavra de Deus diz também que as nossas armas, elas são espirituais. Nós não lutamos, assim como diz a palavra, nós não lutamos contra a carne e nem sangue. Nós lutamos contra potestades. Nós lutamos contra espíritos. Espíritos maus contra a nossa vida, contra demônios. Então, as armas que Deus colocou para nós usarmos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, elas precisam passar pelo
crivo, pelo critério de Deus. Ela precisa passar pela lista que Deus nos deu para usar. Não podemos fugir disso. E Gideão, ele não fez isso. E é maravilhoso. É maravilhoso poder falar dessa batalha dos 300, porque foi uma vitória tremenda. Mas Deus ali, ele usou tudo isso. Ele usou as armas que ele queria, tá? Todas as armas que ele queria. Sabe por quê? Porque também o homem, né? Como nós, o homem podia dizer assim: nós vencemos porque nós tínhamos um exército incomparável. Nós vencemos por quê? Nós vencemos porque as armas que nós tínhamos era muito superior ao do inimigo. E agora, eles podiam dizer o quê? Que foi Deus. Só tinha uma maneira deles falar da vitória, deles concretizar aquela vitória, que foi Deus. E o nome de Deus ali foi honrado. E eu quero deixar nesta manhã essa lição para vocês, que vocês reflitam sobre isso. Sobre essa história de Gideão, tá? Dos 300. E eu quero dizer para vocês que o inimigo, ele pode até ter algum poder, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Ele é poderoso, ele é soberano. E ali Deus, às vezes, faz as coisas porque ele não quer que nós nos gloriemos daquilo que acontece. Às vezes, nós pensamos assim: eu consegui vencer, eu consegui tal coisa. Deus não quer, Deus quer que o nome dele seja glorificado. Por isso que, às vezes, acontece coisas conosco e nós não entendemos por que eu consegui tal coisa, por que eu cheguei a tal lugar, né? Por que eu conquistei aquilo. Porque eu tirei nota boa na prova. É porque eu sou inteligentão. Não. Não é. O mérito não é nosso. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Você passa de ano porque Deus. Você tira uma boa nota porque Deus. E é esse mérito que Deus queria aqui que Gideão reconhecesse, que o povo de Israel reconhecesse, que tudo é dele, que o poder é dele, que a honra é dele, que a glória é dele. Né? E assim como Jesus, né, morreu na cruz por nós, Deus deu o seu Filho para a salvação da humanidade. E ali Jesus venceu a morte, que foi uma grande vitória. E a estratégia que Deus usou foi dar o Filho dele para morrer numa cruz, para nos salvar, para nos dar vida eterna, a mim e a você. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E um dia nós estaremos lá no céu. Vamos vencer todas as batalhas aqui. Todas as batalhas estarão sanadas, porque nós estaremos com Cristo lá no céu. Amém? Vamos então agora, depois dessa palavra maravilhosa, nós vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor, né? De toda a honra e de toda a glória. Então nós vamos louvar ao Senhor com os nossas ofertas, tá? Aí eu quero pedir vocês aí, que vocês abram o coração de vocês, que vocês ofertem com alegria, tá? Porque a obra de Deus, ela carece das nossas ofertas, dos nossos dízimos, ela sobrevive disso.
E Deus pede na sua palavra que nós venhamos ofertar com alegria. Porque tudo que temos é do Senhor. E nós apenas devolvemos para Ele. Então, nós vamos ofertar, tá? Agora com alegria. Queria pedir aos nossos visitantes que ficassem à vontade neste momento para compartilhar esse momento conosco, tá bom? Tá aí na tela as ferramentas, tá? O PicPay, o Pix, as contas bancárias. Então, fiquem à vontade, tá? Se você também quiser trazer à noite, tá? Meu querido, a sua oferta pode trazer, entrega às tias, tá bom? Então, vamos ofertar com alegria? Então, vem um louvor aí, tá? A tia vai ofertar aqui e vocês ofertem daí. Amém? Vamos lá. Amém? Já ofertamos e agora a gente vai encerrar mais uma aula, tá bom? E assim, com muita alegria, com muita satisfação, podermos estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar essa lição maravilhosa que Deus tem nos dado. E eu espero que vocês tenham refletido sobre essa palavra, que Deus tenha completado no coração de vocês, tá? Que vocês possam tirar grandes lições dessas histórias que estão sendo compartilhadas aqui com vocês, tá? E assim, é com muita alegria mesmo que a gente encerra essa aula. E eu quero que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família. Vamos orar agora, encerrando essa maravilhosa aula. Senhor Jesus, obrigada, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos ser usados pelo Senhor, tá? Que o Senhor acrescente, que o Senhor Deus faça uma grande obra, ó Pai, em nossas vidas, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, nos corações daqueles que estão nos assistindo, a todos, Pai, que neste momento abriram os seus corações, ó Deus, para compartilhar essa palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, faça uma grande obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Amém?